mostrar daqui e no salão. Então nem todo mundo quer vir para a sala, entendeu? Fica vendo de lá e depois vai vindo para cá. É o que tem acontecido na maior parte das palestras. Vamos lá, próximo tema que eu acho que é absolutamente interligado com o tema anterior, a gente está olhando as corporações com seus programas corporativos, só que o tema dessa nossa palestra é diversidade nas empresas, mas das empresas que vivem da diversidade, que escolheram ter a diversidade como ponto principal de seus negócios. Então, como vocês viram, vocês não foram apresentados, isto tem uma razão de ser, porque a minha apresentação de vocês é uma visão minha. Eu acho que a gente tem que se apresentar como a gente quer se apresentar. Então, vamos começar o nosso bate-papo, vocês falando um pouquinho de vocês, falando um pouquinho a percepção que vocês têm da opção, né, que foi uma opção que vocês fizeram, de ter empresas cujo o business é ESG. Então, deixo a palavra a vocês, o nosso bate-papo começa agora. Maravilha, então, já que passou a bola aqui para mim, primeiro super agradecer a Andréia, a oportunidade de estar aqui. Acho que é muito importante a gente pensar o Rio empreendedor, né, o Rio que a gente quer. É muito bom conhecer vocês, então vou saber mais de vocês aqui. Já encontramos aqui as sinergias, né? Então, vou contar um pouquinho da minha história. Eu vim do mercado corporativo, trabalhei 14 anos na HP, 5 anos na Microsoft, aí tem uma veia tecnológica aí que a gente estava falando, né? E fazia trabalho voluntário durante o final de semana, e aí assim, nesse trabalho voluntário que eu fazia, a organização que era responsável pediu para eu não ir para dentro da favela, mas para ajudar um pouco na parte de gestão. E aí quando eu conheci esse universo ali, eu falei assim, nossa, essa organização movimenta um volume financeiro assim significativo e é muito desestruturada. Então, como é que a gente vai combater essa desigualdade social no Brasil com essa realidade que a gente tem, né? Então, de fato, alguém precisa fazer alguma coisa para que quem está na ponta desenvolvendo uma iniciativa social consiga gerar algum resultado mais significativo. E aí eu li um livro chamado Sair da Microsoft para Mudar o Mundo, que tinha muito a ver, né? Eu lá na Microsoft fazendo trabalho voluntário, li o livro. Então, e o livro contava como o executivo, o John Wood, que saiu da Microsoft para montar uma organização sem fins lucrativos, como ele utilizava os conceitos do mercado corporativo na área social. E aí, em 2007, a gente acabou de fazer, há 2 dias, 18 anos, então nasce o Instituto Eclos. Então, o Instituto Eclos é uma organização que ajuda o desenvolvimento de outras organizações sem fins lucrativos e negócios. E aí, dentro desse movimento, né, a gente criou também 2 negócios de impacto, mas eu acho que o grande objetivo é a gente olhar como é que a gente consegue empreender com sustentabilidade. Como é que a gente consegue, ao mesmo tempo que eu tenho muitos desafios no campo do empreendedorismo, mas como eu consigo levar também a questão social e a questão ambiental para dentro dos negócios. Aí eu vou deixar vocês se apresentarem e aí depois eu conto um pouquinho mais. Boa tarde, meu nome é Alexson Fernandes. Eu vou tentar resumir aqui porque é longa a história. Eu sou graduado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal Fluminense e logo depois que eu me formei, eu participei do programa de trainee do Banco Itaú, né, mas eu vi que aquilo não seria para mim, né, e fui para o mercado de óleo e gás. Eu trabalhei na Repsol por 6 anos e foi um grande aprendizado. Depois da Repsol, eu fui para o interior de São Paulo, trabalhar também com distribuição de combustíveis, biodiesel, e depois eu voltei para o Rio e fui trabalhar na gestão pública.
Na gestão pública eu fiquei aproximadamente 10 anos, trabalhando em órgãos diferentes, com projetos estruturantes, projetos estratégicos, de certo modo. Trabalhei no Projeto Olímpico, foi quando eu conheci a Andréia, e aí de lá surgiu uma bela amizade. Mas nesses lugares todos, uma coisa que sempre me chamou a atenção foi o teste do pescoço, que foi dito aqui no painel anterior, né? Eu venho de uma família muito estruturada. Os meus pais investiram bastante na minha educação, na educação da minha irmã, então eu tive acesso a boas escolas, cultura, viagem, tudo aquilo que em tese é necessário para você pelo menos ter uma plataforma para um bom futuro, uma boa carreira profissional. E assim eu fui seguindo a minha vida, e uma coisa que eu aprendi é que não interessa a sua origem, no Brasil o racismo sempre vai te atravessar. E isso é muito latente no mundo corporativo, né? Começa com essa solidão, né? E depois começa com o seu entendimento de que alguns processos eles são totalmente condicionados ou são desenhados para que pessoas negras não consigam alcançar os cargos de liderança. Mas eu queria entender a base estrutural disso, né? E num programa que eu fui coordenador de um programa para a juventude negra nas favelas do Rio de Janeiro, o Caminho Melhor Jovem, um programa financiado pelo BID, do governo do estado do Rio de Janeiro. E ali eu decidi que eu ia fazer uma virada na minha carreira, né? O gestor público, o engenheiro de produção, o cara dos projetos, ia sair para entender como funcionava a questão racial e como isso tinha a ver com o mercado de trabalho. Nessa minha trajetória, né, já estudando diversidade e tudo, a pauta ESG me encontrou, né, como você encontra um amigo na rua, né, tipo, ou então como aquele cara que você, a gente se conhece há tão pouco tempo e a gente está se dando tão bem, porque se nós olharmos uma sociedade como a sociedade brasileira, não tem como você desvincular a pauta ESG da pauta racial. Não tem como. Em todas as disciplinas ESG, alguma coisa vai esbarrar, se não interagir diretamente com a questão racial no Brasil. E a partir disso eu comecei, até mesmo para ampliar a minha atuação, no sentido de ter uma atuação mais integral ou mais integrada, eu comecei a trazer o ESG para a minha atuação enquanto consultor em diversidade, equidade e inclusão. E aí eu tenho sempre trazido essas coisas para as minhas palestras, meus treinamentos, meus trabalhos de consultoria. É assim. Maravilha, muito bom. Bom, eu queria também agradecer a Andréia, a associação, né, de abrir esse espaço, esse debate, abrir a casa, né, como a Andréia falou aí, para esse tipo de reflexão. E também estar em companhia aqui de pessoas extraordinárias aqui, que eu já conhecia indiretamente, mas passei a conhecer pessoalmente. Dizer que é um prazer estar aqui e, assim, acho que tem alguns pontos em comum, assim, a nossa trajetória. Eu vou falar rapidinho também, muito rápido da minha, mas acho que dá um tempo mais para a gente aprofundar alguns temas que possa ser do interesse também do pessoal. Mas assim, o meu caso foi um pouco parecido com o seu também. Eu era de grande empresa, trabalhei 25 anos também no setor de mineração. Eu via muito isso que você falou da questão da inclusão, não só de negros, mas minorias em geral, né? Mulheres também e tal. Eu me lembro de algumas reuniões da empresa, reunião de gerente, né? Vai 300 gerentes. Aí eu ficava contando quantas mulheres tinha, muito pouca. Negros, então, era raríssimo. Diretor não tinha nenhum. Gerente já era muito pouco. Diretor negro não tinha ninguém. E isso era uma coisa constrangedora. Eu ficava meio constrangido, porque eu achava que a gente perdia
A diversidade ela não é bom só porque é um direito humano, ela é bom para os negócios. A gente perdia visões e perdia possibilidade de melhorar os produtos e serviços da empresa. Mas aí voltando, eu em 2015 saí do setor que eu trabalhava, mineração, sempre quis empreender, né? Sempre trabalhei na área socioambiental, trabalhava na área de meio ambiente, depois na área de desenvolvimento de relacionamento da empresa com as comunidades. Então eu sempre tive um olhar de estando dentro da empresa, mas de quem era de fora, o olhar de fora. Eu via muita crítica ao setor de mineração, ao setor de petróleo em geral. E aqui eu falava, cara, a gente tem que fazer alguma coisa por isso. Eu, pessoalmente, gostaria de fazer. E aí, em 2015, eu voltei do exterior, fiquei uns 10 anos trabalhando fora do Brasil, onde eu vi também a questão da inclusão, mas de uma forma diferente. Trabalhei um tempo com povos tradicionais, povos indígenas. Também tem essa questão muito forte da inclusão da parte deles. E a questão deles não é uma inclusão econômica, nem de gênero, é uma inclusão antropológica. Eles querem ser reconhecidos como um povo que pensa diferente, que vive diferente, que quer fazer coisa diferente e que não quer se integrar muito na nossa cultura, que é uma coisa bem mais complexa. É incluir alguém que faz alguma coisa totalmente diferente de você e que não quer fazer exatamente o que você quer fazer. Ao ponto de algumas reuniões, assim, a gente chegar para a reunião, né? Eu me lembro a primeira vez que eu cheguei numa reunião na Nova Caledônia, foi o país que eu fui expatriado lá, que era o pessoal da tribo Kanak, e eu fui apertar a mão do cara com qualquer um, né? Você saiu do avião, tinha um cara lá que era o líder, um grande chefe, fui apertar a mão, o cara fez assim, botou a mão para trás. Foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, eu achei muito agressivo. O cara não me conhece, né? Mas, cara, eu estava representando uma grande empresa, mineradora, sabe? Um poder econômico estranho, vindo do Brasil, do outro lado do mundo, com uma ilha desse tamaninho, com uma tribo de 300 mil pessoas. O evento por si só era esquisito, era agressivo para eles. Depois aí, conversando, a gente se entende. Depois eu entendi tudo o que aconteceu e a gente ficou amigo e tal. Eu estou citando esses exemplos porque eu fui construindo dentro de mim uma coisa que... Falei, cara, está faltando alguma peça para juntar. Como profissional, eu não queria fazer isso. Eu queria fazer mais. Aí em 2015 eu li o livro, você falou do livro, eu estou lembrando de um livro que também mudou bastante a minha visão, que foi o livro do Yunus. O Yunus, que é o Prêmio Nobel de Economia, que escreve muito nessa área, e ele tem um livro lá que é O Banqueiro dos Pobres e tal, né? A superação da pobreza. Esse livro, para mim, foi impactante. E foi a primeira vez que eu vi alguém falar de inclusão produtiva como um negócio. E ele fala isso muito bem, conta muito bem a experiência em Bangladesh, com os bancos que são gerenciados, né, pelas pessoas, pela comunidade, etc. E aí eu decidi sair e começar a trabalhar no que eu estou trabalhando. Isso foi há pouco tempo, né? Tem pouco tempo. Temos na minha carreira assim, tem pouco tempo, 2016 para cá. E aí fui empreender na área de reciclagem, para trabalhar com públicos vulneráveis. Esse sempre foi o meu propósito, como trazer os públicos mais vulneráveis para o negócio, porque eles estão fora, né? Eles estão completamente fora. Quando a gente fala de pescador artesanal, está fora. Quando a gente fala de catador, reciclagem, está fora. Né? E quando a gente fala da agricultura familiar também, o pequeno também está fora. Porque quando a gente fala muito de agricultura que é rica, é a agricultura que não é do pequeno. Então eu fui empreendendo nessas áreas e estou hoje então com 3 startups, uma é Catalisar, a outra é Ecoi, que é mais voltada para o turismo, e a outra chama Inclusive Business, que é para voltada para os pequenos negócios conseguirem trabalhar com os grandes negócios. Acho que é isso, falei muito. Nossa, muito legal. Bom, pessoal, se vocês quiserem também fazer perguntas aí, podem colaborar com a gente. Mas eu queria pegar um ponto que você falou que eu acho que é interessante, né? Você citou o Yunus, porque quando a gente começou a trabalhar lá na Eclus em 2007, a gente via muito as organizações sem fins lucrativos, que é o terceiro setor, e as empresas e governo, né? Então você tem lá primeiro, segundo, terceiro setor muito bem definidos, cada um com o seu papel. E aí o Yunus traz esse conceito do negócio social, que é o conceito que junta o terceiro setor com o 2, criando o setor 2,5, né, onde a gente vê os negócios que geram impacto social, que tem algum produto ou serviço que gera impacto social. No caso do Yunus, eu diria até que, no início eu comprava muito a ideia dele, mas depois eu comecei a ver que
para a gente empreender no Brasil especificamente, pensar em não ter lucro, não ter um investidor, não conseguir dar um retorno para esse investimento, é uma coisa quase que impossível, né? Então, por isso o negócio Yunus puro ali, ele acaba sendo muito difícil de ser executado. Mas uma reflexão que eu queria trazer para cá, já que a gente está falando dessa questão do negócio, somos empreendedores aqui, né? Por que a gente tem que separar, né? A gente olhar para o negócio e falar, esse é um negócio do 2,5 porque ele é social. Enquanto você tem uma grande empresa que implementa muito pouco as suas agendas ESG. Né? Se a gente olha para uma estrutura de uma grande empresa hoje, o investimento em ESG é, sim, ridículo, né? E a gente pode falar de praticamente todas. Então, por que é tão difícil para essas empresas terem a questão da diversidade dentro da sua origem, já que está mais que comprovado que isso traz criatividade? Por que eu não consigo trabalhar com um intraempreendedorismo produzindo produtos ou serviços mais sustentáveis, que agridam menos o meio ambiente, que protejam mais a questão social? E é óbvio, vão dar lucro, né? Ninguém não quer que dê lucro. Claro que vai dar lucro, mas é muito difícil, parece que sempre a agenda ESG é uma agenda à parte, é uma agenda menos prioritária. E eu lembro que há muito tempo atrás eu fiz um mestrado lá na USP, que era na área de sustentabilidade, e aí tinham as metodologias lá de sustentabilidade, Triple Bottom Line, tinha Sigma Sustainability, um monte de teorias lá, que vai mudando de nome, vai mudando a metodologia, só que isso continua sendo... Aí eu lembro que tinha a história de um estudo de carpete, né, que o carpete ia acabar. Então, como é que você resolve, a empresa que produz o carpete, como é que ela se vira? Então, assim, as empresas, elas pensam muito no curto prazo daquele acionista que está ali, deixa a agenda ESG de lado, e isso não torna uma prioridade, e a gente aí começa a criar negócios de impacto social. Então, não sei, trazer um pouco para essa roda, por quê, né? Porque a gente no CPF, a gente também se preocupa tão pouco com o meio ambiente, né? Será que a gente só compra de empresas sustentáveis? Será que o nosso dinheiro que está investido, só está investido em títulos de empresas que são sustentáveis, né? Então, você falou do Yunus, eu me lembrei um pouco disso daqui. Eu começaria por uma... Eu acho que a questão conceitual do ESG ainda está muito... Ela foi muito solapada, ela foi muito abafada por uma série de razões, né? Um dia desse eu fiz um trabalho recentemente falando de ESG para a Secretaria de Fazenda do Pará. Então, juntar, né, ESG, diversidade e gestão pública. São coisas que eu domino de certo modo, mas, assim, trazer isso para algo prático dentro de uma Secretaria de Fazenda é um negócio muito curioso, né? Mas a oportunidade era um laboratório de inovação. Então, as pessoas são um pouco mais abertas a conceitos, né? Que às vezes estão... assim, na nuvem, uma coisa meio etérea, você consegue trazer para a materialidade. Então, como qualquer conceito que não está bem definido, materializar aquilo é muito difícil, né? E aí eu comecei com uma brincadeira, eu falei, ESG não é abraçar a árvore. É melhor que você nem chegue perto da árvore, deixa ela lá e vai cuidar, porque ela precisa ficar lá, né? E aí, quando a gente foi falar de materialidade, as pessoas conseguiam, por exemplo, em um projeto de modelagem para eficiência fiscal, considerar que existem negócios que precisam ser olhados do ponto de vista de sustentabilidade para que eles tenham viabilidade fiscal, né? Então, eu acho que tudo começa com o estabelecimento de um conceito. As pessoas precisam saber o que é ESG da mesma forma que sabem o que é contabilidade empresarial.
porque não parece, elas estão interligadas, né? Mas ela precisa estar sedimentado, o conceito de ESG precisa estar sedimentado da mesma forma que marketing está, ó, tem uma, marketing está, e outros conceitos do mundo empresarial estão sedimentados. Aí a gente consegue galgar passos, né? Eu acho que vai muito por aí. Não, eu concordo plenamente, acho que, e o ponto também que a Andrea trouxe para mim é muito relevante. Eu só acho assim, pensando te responder assim, com a cabeça de quem está dentro de uma empresa, diretor de uma Petrobras, eu acho que tem duas dimensões. Tem a dimensão pessoal, CPF, que isso geralmente é algo que as pessoas nem falam muito, mas ela às vezes é o motor da mudança, e foi no nosso caso aqui o CPF que fez a mudança, que é aquela coisa que vem de dentro, que vem te falando, cara, chega, vai fazer o que você quer fazer, essa coisa pessoal. Então ser um pouco rebelde às vezes, porque o ESG é uma mudança, ninguém quer mudar, o ser humano não gosta de mudar gera desconforto. Então, mas você tem que ser um pouco rebelde estando dentro dessas empresas para efetivar a mudança. Mas tem um outro lado, que eu acho que esse é mais forte, que é os clientes têm que começar a pedir isso. ESG tem que começar a ser um atributo dos produtos e do serviço. Você vai comprar uma roupa, dá uma olhada, vê se não tem uma roupa que foi reutilizada, que é reciclada, que usou menos água, né? A indústria da moda hoje é responsável por 10% do consumo de toda a água do mundo, né? Quando você vai fazer um celular que de 200 gramas, ele gera 75 quilos de lixo, uma mochila de lixo. Quando você compra 1 quilo de carne, ele gasta 15 mil litros de água. Então, se você virar vegetariano, já é uma atitude de ESG. E com isso você vai selecionando as empresas, que aquela que não está nem aí para isso, vai dançar. Vai dançar porque vai ter menos clientes. Então acho que... E o executivo, ele quer dar resultado. Ele quer dar resultado. Ele não vai fazer nada na empresa que não dê resultado, porque ele vai rodar, ele vai ser o primeiro a... Ele vai desaparecer, porque tem um lado do ESG que antes era no Triple Bottom Line, que você citou, que não era ESG, era econômico, social e ambiental. Então o pilar econômico é ele que paga o salário de todo mundo dentro da empresa. O cara que está ali para gerar resultado. Gerar resultado é vender mais ou é reduzir custo. Vender mais depende da cultura das pessoas consumirem melhor. Consumirem em direção a esse mundo. Que a gente não falou aqui, mas eu não quero deixar de falar, que é a questão da mudança climática. A mudança climática vai mudar tudo, gente. Tudo. Tudo no mundo vai mudar em função do que está acontecendo. Então eles vão mudar por causa do consumo, por causa do cliente. Eu acho que é por aí. E os que não mudaram é porque ainda não chegou nesse ponto. Vai chegar. Ótimo. Eu me chamo Nina Pedrosa. Eu faço parte do conselho ESG da Firjan. É um conselho novo que foi feito da forma de uma fusão do Conselho de Responsabilidade Social e do Conselho de Meio Ambiente. Mantiveram-se as câmaras de meio ambiente e de responsabilidade social, significa que as empresas encontram ali, mas o conselho em si, ele evoluiu para ser um conselho ESG, aonde entrou o Gzinho. E o Gzinho, para mim, é importantíssimo, porque existe digamos assim, uma tendência à mudança que for no longo prazo, ao entendimento do que seja governança. No início, e um amigo meu inglês, que esteve aqui dando consultoria para o BNDES há 20 anos atrás, foi uma das primeiras pessoas com quem eu conversei sobre governança. E ele colocou muito bem numa conversa comigo, inclusive me deu um texto que ele escreveu interno do BNDES, explicando que, naquele momento, lá no final do século passado, começo desse século, tinha uma questão muito clara que não se sabia direito para onde iria a questão da governança. O que eu quero dizer com isso? Governança vem de um conceito que nasce dentro da economia e da economia das instituições, da economia institucional, que é basicamente, no final da história, é você
fazer com que aquilo que você está fazendo, tá? Ou que você deseja que seja feito, ocorra da maneira que você quer. Você tenta governar, por isso que se chama governança, tá? Exemplo mais simples foi exatamente quem recebeu o Prêmio Nobel por conta desse conceito de, não exatamente de governança, mas de economia institucional, que percebeu, é um economista inglês, foi para os Estados Unidos, ainda formado há pouco em uma faculdade de comércio, e chegou e aquilo lá que ele tinha estudado de marginal, você vai ganhar mais um centavinho por conta de você produzir, vai parar de produzir na hora que o seu custo subir mais um centavinho, que o seu custo da receita que você tem, isso não funciona na prática. Ele chegou nos Estados Unidos e descobriu que a pergunta que os empresários, que os gerentes faziam era a seguinte: é estratégico? Eu faço dentro da empresa, não interessa o preço. É estratégico, eu faço dentro. Aquilo que eu posso divulgar, eu mando fazer fora e vou procurar o menor custo possível. E o que acontecia naquela época, e aí tem a ver com a questão do meio ambiente, da responsabilidade social, é que naquela época que ele estava colocando, é que existiam duas tendências dentro do conceito de ESG, de governança, que era o conceito, ou que ele chamou de teuto japonês, alemão japonês, e o conceito que ele chamou de saxônico, que seria os Estados Unidos e Inglaterra. E aonde está a diferença? Ele ligou exatamente aos stakeholders, aos donos das empresas, que dominam os boards. E assim tem essa lógica de tomada de decisão, que é velha, vem lá de chegar, fazer todos os projetos, ver qual é a rentabilidade, os que vão dar a maior rentabilidade, eu vou aprovar. Aqueles que não, e se é custo, então nem se fala, esse não vai entrar no orçamento. Então a questão, eu acho o seguinte, que eu acho que a grande dúvida que a gente tem que colocar, e eu provoco a mesa, é o seguinte: o que significa efetivamente o G de governança dentro da sigla ESG? Eu entendo, como ele colocou lá, que as empresas teuto-japonesas, por conta dos seus capitais serem mais concentrados e a tomada de decisões sejam mais fechadas, a preocupação com a responsabilidade social e com o meio ambiente eram maiores do que as empresas americanas e inglesas, que têm um capital muito pulverizado, tá? E aonde que a governança tem que ser pensada em função de atender às demandas que os donos das empresas fazem dos seus administradores. Então, a pergunta fica clara o seguinte: quem opera? Qual é a importância para essas duas áreas e quem opera? Eu, particularmente, defendo no Conselho de ESG que é o seguinte, que o que eu chamo de ESGer, né? Que é o profissional do ESG, tem que ter o mesmo nível do controller. Porque o controller está preocupado com a compliance, de atender a legislação para não ficar fora, com o máximo lucro possível. Já o ESG, ele está preocupado com o quê? Eu vou fabricar um bom produto para aquela clientela, com empregados felizes, que eu possa atender. Então, quer dizer, são simbióticos, são complementares. O que acontece exatamente que essa dúvida em relação à governança se mantém até hoje, se nós temos que dar importância para um ou a rentabilidade. Vai ser sempre uma discussão, tá? Porque aí vai depender que mercado você quer atender. Perfeitamente. Eu concordo e acho que a decisão não é uma ou outra, essa é outra coisa também. Pode ser que a resposta para a sua pergunta seja um meio termo. E eu queria trazer também, vou passar a palavra aqui, mas a dimensão do tempo. Porque a governança, ela muda muito se você pensar em 50 anos, em 100 anos. Né? As empresas que estão aí há 100 anos, elas têm uma governança diferente, totalmente. E até o executivo, porque o ciclo de vida do executivo é curto. Então, por isso ele foca também muito no curto para dar resultado e aprovar os projetos que dão mais resultado para a empresa. Sempre essa visão. Agora, nem sempre esses projetos vão ser o que vão ajudar a empresa a se perenizar no tempo. Então, essa dimensão do tempo é importante. E para mim é assim, a governança é fazer a coisa certa, de forma ética, transparente.
De forma simples, para mim isso é governança, fazer a coisa certa. Né? Cara, pelo amor de Deus, primeira coisa. Se a gente não for roubar, pensar, eu acho que a gente tem que fazer o caminho contrário, né? Assim, como surgiu o conceito de ESG, quais foram as discussões, aí tem aquela fala famosa do Kofi Annan, né, que os investidores precisam olhar os seus investimentos não só do ponto de vista de rentabilidade, mas do impacto que aquele investimento, né, está tendo na sociedade. E aí a gente volta para o outro lado do balcão. É o projeto, mas que projeto? Quem vai financiar esse projeto, né? Esse projeto é mais rentável, mas a gente precisa captar recurso. Então, também é necessário ver um movimento que existe, né, dos investimentos que são pautados pela agenda ESG, que a gente está vendo aí teve aí um backlash, né, nos últimos anos, aí, até por conta do que está acontecendo nos Estados Unidos, mas que foi um dos modelos de investimento, né, que mais cresceram nos últimos 10, 15 anos, vamos botar assim. E isso também tem... E aí tem uma outra coisa também, né, que é a educação tanto do consumidor, né, que tipo de produto eu estou comprando, o que essa empresa está impactando, e também tem a educação do investidor, a intencionalidade... Aí volta de novo a palavra, a intencionalidade do investidor, né? Em que eu vou colocar a minha grana e qual o impacto que esse investimento está trazendo no social. Eu costumo fazer a seguinte brincadeira, tem aquele filme Elysium, né? As empresas tendem a achar que elas são o Elysium, né? Que elas estão fora da sociedade, mas elas estão inseridas na sociedade. Então, sustentabilidade dos negócios tem a ver com ESG, ou o contrário, né? É isso, esse negócio que eu estou aprovando hoje, tudo bem que a minha vida enquanto executivo tem vida curta e tal, mas em longo prazo, qual é o impacto que isso está trazendo no negócio, né? Ou na sociedade, né? A gente tem e hoje, a gente estava falando lá fora que as redes sociais, elas diminuíram muito o poder de associação dos grupos, né? Das classes e tudo, mas ao mesmo tempo ela trouxe um nível de informação. Se não fosse as redes sociais, nós não saberíamos, por exemplo, dos impactos de Mariana, né? Porque de repente tem alguém lá com o celular filmando tudo. Aí você fala, pô, essa empresa aí, que empresa que está fazendo isso? Peraí, gente, né? Gera de alguma forma comoção. Então eu acho que a gente precisa fazer também o caminho contrário. Quem está do outro lado do balcão? Aí, como o Marco falou, é isso, é educação do mercado consumidor. Né? Eu queria pegar o ponto, eu acho que você trouxe um ponto super importante. Eu sempre gosto de pensar assim, eu acho que o ESG, ele dificilmente promove alguém. Então você tem lá um diretor, ele fez uma ação ESG, por conta disso ele vai ser promovido. Mas ele demite os grandes executivos. Então você citou Mariana, a gente pode pegar outros escândalos que tiveram, principalmente no problema da governança das empresas. E cadê esses executivos hoje? Eles não estão mais nas empresas. Por que eles não estão? Porque eles não pensaram nessa pauta. E aí, quando a gente olha para o... Eu acho que assim, não existe uma hierarquia de prioridades. Eu acho que o G não é mais importante que o S, nem é importante que o E. Só que, na verdade, eu acho que eles não deveriam nem existir. Porque se isso estiver dentro de cada executivo, se a preocupação pelo social, pela ética, pela governança, pelo ambiental já tiver no CPF do executivo, a coisa acontece de forma natural. Então, a gente que trabalha aqui, né, conversando com as empresas, principalmente com as áreas de responsabilidade social das empresas, dá para perceber claramente que aquela empresa que tem um presidente que tem um viés social e tem uma preocupação ambiental, ele vai descer uma cascata quanto a isso, ele vai priorizar a pauta ESG. Quando você tem um executivo que está muito preocupado no financeiro, né, na venda, no lucro e tal, ele vai abandonar a diversidade, ele vai abandonar o ambiental, ele vai abandonar o social, ele vai estar pouco interessado nisso. O que é um erro. Que é um erro, porque é o que demite. O que é um erro. É o que demite. Só que eu acho que aquilo que a gente falava do CPF e do CNPJ, né?
eu acho que a gente tem que trabalhar mais o CPF. Porque quando é o CPF, na verdade, que faz as empresas, né? Eu penso muito nas escolas de negócio. Se você entrar hoje aqui, né, for aqui na ESPN, ninguém está falando de ESG, ninguém está falando de diversidade, enquanto formação de executivos. Se você andar mais um pouco e for lá no IBMEC, eles também não vão estar falando. E me desculpe a ousadia de citar esses nomes, tá? Como é que é? Produção. Porque eu acho que a gente tem que começar a citar, né, essas escolas, assim, porque elas perdem uma oportunidade estratégica de formar executivos para o futuro, tendo isso como disciplina. Da mesma forma que o pessoal lá aprende pra caramba finanças, direito empresarial, marketing, eles precisam também entender a questão de sustentabilidade e tirar a questão de ESG um pouco do folclórico, do engraçadinho, do bonitinho, para entender, cara, isso aqui vai modelar o seu negócio no futuro. Porque se você quiser ter futuro, tem que pensar em sustentabilidade, tem que pensar em diversidade. Diversidade como ponto estratégico. Eu não estou aqui com papo de filantropia. Eu acho que ninguém aqui está. A gente está numa escola a gente está num ambiente de negócios. Então, pensar sustentabilidade, pensar diversidade enquanto estratégia de negócio é mais que necessário para a formação de executivos. As escolas de formação de executivo colocam isso como eletiva, como algo secundário, terceira prateleira. No momento em que isso for para o protagonismo, a gente muda a maneira de pensar, porque o executivo ele pensa do jeito que a escola dele formou ele. Estou mentindo? A gente sabe, né, um executivo, quando vem de determinada escola, pelas decisões que ele toma. Você sabe que, antes de vir para cá, eu fui almoçar com a Luísa do Instituto FIO, e a gente aqui na Eclos, a gente tem uma parceria com o Easy Business School, né? O Easy Business School é a representação no Brasil do IESE Business School, que eles competem com a Harvard entre a primeira e a segunda maior escola de negócios do mundo, né? E só participa das capacitações de lá altos executivos. Então, são níveis gerenciais para acima. E a turma dela agora, que ela está fazendo um programa lá, que é um programa de nível de diretoria, e ela virou para mim e falou assim, Andréia, na minha turma, os executivos que estavam lá, e não quero que ninguém que esteja aqui também se sinta ofendido se não tiver ouvido falar sobre isso, mas não sabiam que era uma empresa B, né? Não conhecem o sistema B. Então, isso é muito preocupante, você ter uma turma de executivos de grandes empresas que não tem hoje um conhecimento sobre o que é o sistema B, o que é uma empresa B, o que é uma empresa sustentável. Então, eu concordo muito com você. Eu acho que a gente precisa e aí vem muito aquela coisa, né? Você vem desde a falta do trabalho voluntário que uma escola de ensino médio fundamental poderiam fazer com as suas crianças, para elas já nascerem, crescerem ali com a consciência social, com a consciência ambiental, e isso chegar na universidade, isso chegar nas escolas dos empreendedores, para que a gente tenha esse conhecimento e consiga refletir e tomar a decisão de uma forma mais ampla. Então, eu concordo muito com você. E o que eu sinto também, a gente tem muito pouco tempo, né? A gente trabalha, todo mundo aqui trabalha muito, e o tempo que nos resta é pouco. E hoje em dia a gente é bombardeado por um conjunto de informações e a gente um pouco, entra num assunto que já vai para outro e tal e acaba não aprofundando em nada. E um pouco eu acho que falta essa formação mesmo. As lideranças das empresas, né, e a gente como pessoa física, de parar para ter esse tempo também de estudar o assunto e de tomar a decisão. Vou comprar essa calça ou aquela dali? Se aquela dali tem uma empresa sustentável, se não está vindo lá da China, escravizado, não sei o que, então eu vou comprar essa outra. Mas a gente entra no imediatismo e de busca de resultado, que a coisa vai uma atrás da outra e a gente não tem esse processo de reflexão, né? Então acho que isso é importante. Eu estou aqui me segurando para não falar, para não... assim, eu atuo na área de ESG para eventos. O que significa isso? Você olha o lado empresarial dos eventos corporativos, que eles estejam coerentes com a forma como o evento é produzido. E atuando nesse tema, basicamente
repara algumas coisas. A primeira é que você adere a uma pauta ESG por convicção, que são vocês. Ou você adere a uma pauta ESG por obrigação, que são as empresas listadas em bolsa. Ou você adere à pauta ESG por vergonha mesmo, que é onde várias pessoas se encontram. Então, assim, a dificuldade de você atuar nesse meio, eu entendo que ele é mais conceitual. Primeiro porque a gente usa ESG como se fosse equivalente à sustentabilidade, e não é. Então, eu sou gerente de sustentabilidade, é uma coisa. Você olha o que? O ecológico? O que você olha dentro da empresa? É sustentabilidade econômica? É sustentabilidade... Né? Mas eu ESG. Eu falei, mas ESG nada mais são do que métricas. É a forma pela qual a sua empresa é medida. Então, assim, aonde você atua, entendeu? Então, diante desse questionamento, eu queria ver a percepção de vocês com relação a essas diferenças de terminologia que eu acho que dificultam muito que essa pauta ela avance de forma adequada. Vou tentar responder. Você falou ESG não é sinônimo de sustentabilidade. E realmente eu concordo também. Mas, voltando um pouquinho, quem criou a terminologia ESG foi o pessoal do mercado financeiro. Em 2004, relatório do Banco Mundial, aí, quem lembra, eles criaram e foi bom isso. Eu acho que quem trabalha na área sabe quanto também a área se projetou a partir dessa questão deles como investidores, bancos de investimento e desenvolvimento, levarem em conta os indicadores ESG para escolher projetos. Isso foi bom. Botou a sustentabilidade numa caixinha, principalmente a questão do S, que é bem complicado, eu não vou falar, eu acho que isso é mais a sua área, mas é bem complicado colocar a questão social nessa caixinha que foi colocada, até mesmo da inclusão. Mas tinha que colocar, e foi importante, tinha que colocar em algum lugar, porque não tinha nada. A gente só avaliava o projeto há 25 anos atrás, a taxa interna de retorno, valor presente líquido. Não tem nada de inclusão ali, não tem nada de ambiental ali, não tem nada de mudanças climáticas, não tem nada de nada. Sustentabilidade. Então houve um avanço, sim. Eu comecei a estudar esse assunto, a gente falava de licença social para operar. As empresas têm que ter uma licença social para operar. Depois teve uma evolução que as empresas tinham que ter responsabilidade social, estamos falando a mesma coisa. E aí tinha o triple bottom line, aquelas coisas todas. E o ESG eu acho que foi positivo, porque trouxe indicadores. A gente estava falando da governança. Tem que ter um indicador para avaliar projeto que considera a sustentabilidade. Então tem que ter uma taxa interna de retorno verde, que considera as emissões de carbono, que considera se tem reciclagem ou não no seu produto. E tem que ter uma taxa de retorno que considere a questão social. Eu estou comprando de comunidades locais, eu estou integrando empreendedores de minorias. A minha empresa tem diversidade de fato. A diretoria tem mulheres, tem pessoas oriundas de minoria. Esses indicadores vão mudar sim. E aí, por último, eu queria dizer, as empresas não mudam de dentro para fora, elas mudam de fora para dentro. Elas só estão mudando porque a sociedade está mudando. E que bom que está mudando. As pessoas não querem mais. Você pega o jovem e fala, cara, eu não quero mais trabalhar nem no Google. Meu filho não quer trabalhar no Google. O Google para mim, a parte de RH é excelente. Meu filho faz nem pensar trabalhar no Google, IBM, ou sem falar Petrobras, Vale, não querem trabalhar nessas empresas. O jovem não quer. Ele quer mais, ele quer propósito, ele quer mudar o mundo. Ele está vendo a mudança climática, quer fazer alguma coisa por isso, quer trabalhar com as comunidades indígenas. Então, a sociedade está mudando e as empresas vão mudando. Tem muito a ver com o CPF, eu acho. As empresas vão mudar por pressão dos consumidores e não o contrário, eu acho. Muita coisa, né? Então, eu vou começar pela caixinha, né? Que eu sou contra a caixinha, porque vamos pegar Brasil. Eu tô numa fase que todos os meus exemplos eu tento trazer para o Brasil, porque eu acho que é uma miopia a gente ficar se comparando. Nós somos uma sociedade muito peculiar, né? E muito diversa, mas ao mesmo tempo muito peculiar. Num país que a gente tem
56% de pessoas negras, ESG está em todas as caixinhas. A questão racial, por exemplo, a questão social está em todas as caixinhas. Porque dependendo do E, que é, né, ambiente, dependendo de como a empresa lida com o ambiente, se der algum problema, vai sobrar para quem está na base da pirâmide de renda e de proteção social, todas essas coisas. Então, voltando ao caso Mariana, se nós olharmos assim, né, o extrato racial daquelas pessoas, a maioria são pessoas negras. Se a gente tiver um problema com uma empresa sei lá, em São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, né, e tiver um grande impacto ambiental, a maioria das pessoas muito provavelmente serão pessoas negras. Mesma coisa no norte, nordeste, principalmente norte, que se fala muito pouco do norte, tem assim, as comunidades indígenas, a gente tem quilombos, tem uma série de coisas. Eu estou vindo do Pará, né? Esse tempo do Pará lá foi muito interessante, essas minhas 2 idas lá, porque eu conheci muita coisa e conversei com muita gente do governo, né? Então tem essa coisa que é informação ali no quente. E aí, se a gente for para o social, aí tudo bem, né? O que está todo mundo querendo entender e tal. Mas tem uma questão da governança que se fala pouco. No painel anterior, né, a gente estava falando, né, sobre diversidade, equidade e inclusão, sobre a questão, aí eu joguei a palavra intencionalidade, mas, por exemplo, aí teve um caso que foi até o que provocou a minha fala, foi de um processo seletivo e tudo. Gente, processo seletivo é governança. Processo de escolher quem vai ser promovido é governança, é transparência na governança. Por que eu fui e ele não? Por que né? Aí uma mulher pergunta, por que todos eles homens foram e eu nunca fui? Isso é governança. Isso é transparência da governança, que é um dos princípios de ESG. Né? Então está em todas as caixinhas. Qual foi o outro ponto que você falou também? Que a sociedade está mudando. E está mudando. A sociedade está mudando. O nível de informação das pessoas, de novo, por conta das redes sociais, está aumentando, mas ao mesmo tempo, o nível de desinformação ou contra-informação também aumenta, né? Então tem gente que acha que ESG tem alguma coisa a ver com coisa de esquerdista. Não, cara, isso é coisa de quem está a fim de ganhar dinheiro. Um dia desse eu tive que sentar com um cara e falar, você sabia que o conceito ESG veio do mercado financeiro? Aí, veio do mercado financeiro, sabe por quê? Não é maneiro o sujeito ter a cara dele estampada no New York Times, sendo ele responsável por conta de um acidente, de um derramamento de petróleo no meio do Golfo do México, e todo mundo fazendo com placa na casa dele ou na porta da empresa que ele trabalha. Não é maneiro. Aí o cara pensou, tem que arrumar um jeito aqui de eu não correr esse risco. ESG, gestão de risco. Ponto. Né? Assim, eu tô dando umas pancadas secas assim, porque às vezes a gente esquece que o conceito não é para acabar com as empresas, é para fazer elas ficarem melhores. E como é que você fica melhor? Fazendo gestão de risco e incluindo outros aspectos que existem. E assim, todo mundo tem que ser ESG. Não é porque a minha empresa está dentro de um escritório e não faz fumaça que eu não estou tendo algum tipo de impacto ambiental. Então, por exemplo, ninguém está falando de data center. Joguei a bomba. Data center. Pessoal, eu constrangidíssima, como sempre, de interromper essas discussões que a gente consegue ir por horas. A gente está chegando no finalzinho dos nossos 50 minutos. Então, eu pediria para todos algumas considerações finais breves, se possível. Agradeço para a gente encerrar o nosso painel. E eu acho que, assim, pelo que eu estou vendo, se vocês puderem levar essa discussão para o grande salão, eu acho que vai uma horda atrás de vocês para continuar essas discussões. Então, hashtag fica a dica, podemos continuar lá fora. Mas, lembrando que a gente tem um novo painel que vai começar também. Eu espero que todos fiquem um pouquinho para escutar, porque é uma temática que a gente está fazendo meio que integrada, digamos assim, né? Não foi proposital, mas acabou sendo. O universo, de vez em quando, ele conspira a favor, não é verdade? Então, pediria a todos para só encerrar algumas palavras breves e aí a gente parte para o próximo painel. Pode ser?
Maravilha, obrigada. Maravilha, então já que eu comecei a me apresentar aqui, eu já começo a falar aqui. Primeiro agradecer a presença de todo mundo, o convite, a participação de vocês. Só deixar uma mensagem final, que eu acredito muito que o impacto social, ambiental, ele é feito em pequenas coisas. Então, é como a gente pode sair daqui com essa sementinha na cabeça e pensar assim, como eu consigo fazer, né? Como o meu evento pode ser mais sustentável. E aí eu acho que começa aqui com a delicadeza do crachá, que é um crachá de papel semente. O que a gente vai fazer com esse crachá quando a gente sair daqui? É um detalhe pequeno de ESG, né? Então, obrigada. Bem, agradeço, né, a generosidade de vocês aqui, participar com vocês, agradeço o convite da Andréia. A minha mensagem é simples, para quem está começando um negócio, para quem está no meio de um negócio maturando, para quem está com o negócio na crista da onda, para lá de maturado, todo negócio tem pauta ESG. Todo negócio tem pauta de inclusão, todo negócio tem pauta de sustentabilidade, porque, de novo, a brincadeirinha do filme Elysium, para quem não estava aqui antes, né? As empresas não são o Elysium, né? Elas estão dentro da sociedade. Deu errado no Elysium, vai dar também se você continuar achando que a sua empresa, seja ela você mesmo, seja ela você e mais 100 mil funcionários, se acharem que é você, sua empresa e o resto do mundo. Não, é todo mundo junto. Então, não tem como escapar. Bom, agradecer a todos, aos colegas que conheci hoje aqui, a discussão muito boa. Acho que esse tema não se encerra aqui, é papo para um comitê, né, dentro da associação, e mais a associação ter a iniciativa de trazer esses temas, que é uma associação histórica do Brasil, né, acho que é uma das primeiras 270 anos, imagina a instituição desse tempo, né, com essa idade, e se abrindo, isso mostra que a sociedade está se abrindo, né, como a gente estava falando aqui. Então, é um prazer e acho que o tema ele não é opcional. Ele não é uma questão, eu quero ou não quero. Vai ter que fazer. Eu acredito que as mudanças climáticas vão pressionar de uma forma avassaladora a todos nós. Já está acontecendo. Mas as empresas vão ser atropeladas, gente. A mudança que vem das mudanças climáticas é muito mais grave do que inteligência artificial. É muito mais grave do que qualquer coisa que a gente está vendo. Ela vai ser avassaladora e vai pegar os mais pobres, os mais vulneráveis. Então, ESG é fundamental. Obrigada, gente. Muito obrigada. Mesmo que a gente tinha combinado, mas obrigada. Obrigada a você, adorei. Opa, não vai embora. Peraí, foto. Não, eu queria tirar uma foto aqui no plano espaço, assim que liberar. Eles podem tirar foto com o logotipo do back